ele, né? 6h40, Deise Rosa aqui com a gente, psicóloga, para a gente conversar, professora, foi minha professora, inclusive da faculdade, prazer te receber aqui, para a gente discutir um assunto bem importante. Deise, primeiro, boa noite, obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Hoje é um dia importante, é Dia Mundial de Combate ao Bullying. Uma palavra que parece, Deise, que nos últimos tempos está na boca de todo mundo. Mas a dúvida que fica, será que as pessoas entendem o que significa essa palavra? O que significa a discriminação, o preconceito, a brincadeira, entre aspas, que já causou tragédias, né? E pode destruir a vida de muita gente. O que isso pode causar? Por exemplo, já começo perguntando para você, na vida de uma criança, pode impactar nela como adulto? Com certeza pode, porque quando a gente fala de bullying, né, no nosso tempo não existia essa palavra, mas já existia o ato do bullying, que é eu tirar sarro do outro, eu descriminalizar o outro, eu fazer brincadeiras de mau gosto, porque uma brincadeira só é brincadeira quando os dois brincam, quando as duas partes entram num consenso do que aquilo é uma brincadeira. E claro que pode desencadear muitos fatores emocionais, muitos de nós adultos de hoje carregamos inúmeras coisas que lá atrás, porque você é isso, porque você é aquilo, enfim. Então, sim, uma criança ela pode reproduzir na vida dela inteiro. Por exemplo, uma coisa assim, eu vou ler lá no quadro uma coisa e todo mundo deu risada, e todo mundo xingou ou falou alguma coisa, ou me fez passar vergonha na frente dos outros. Aquilo pode ter sido tão aversivo, tão difícil, que enquanto adulto eu não sei ler, eu não leio na frente dos outros, eu não falo na frente dos outros, eu não me comunico na frente dos outros, eu na hora de procurar um emprego ou fazer uma coisa assim, aquilo me paralisa. Que é uma coisa que ficou lá atrás. Mas que vai deixando sementes e sementes doloridas na vida das pessoas. E que pode mudar, né? Acho que todas as campanhas e tudo que a gente fala de bullying, hoje a internet está aí, as telecomunicações estão aqui, para justamente avisarem assim, viu? Olhem para isso. E às vezes, esse olhe para isso, o que eu acho que é bem importante de colocar assim, cuidado com brincadeiras dentro da sua própria casa, no ambiente de família, onde eu faço alguns comportamentos assim, olha que lá, que bobinho, olha esse que lerdinho, olha esse que... essas brincadeiras que vão trazendo aí alguns tipos de estereótipos leves até ficar um ponto mais agressivo mesmo, que é o que a gente vê muitas vezes na escola e como as imagens estão mostrando ali, né? Essa coisa de acuar o outro pelas questões e características físicas. Nós adultos precisamos mudar isso com as nossas crianças no dia a dia para que as relações elas sejam mais leves e muito melhores. Quando as pessoas, às vezes eu escuto pessoas falando assim, mas faziam isso comigo, eu não morri. Não é? A gente escuta muito isso? Ok, não morri, mas estou cheio de crise de ansiedade, estou cheio de problemas sociais, estou com um monte de relacionamentos talvez machucados por conta de dores que foram ficando. Então, de fato, não morreu e que bom que isso não aconteceu, mas deixou tantas cicatrizes que hoje eu me torno um adulto cheio de dores. Então, a gente não pode repetir isso, nós estamos aí com um mundo a nosso favor, onde o conhecimento está para nos mostrar tá na hora da nossa geração mudar para que as próximas gerações mudem e assim por diante. Já que a gente está falando sobre esse assunto, principalmente começamos com os jovens, com as crianças, vamos chamar aqui uma participação ao vivo, Deise. O Tenente Paulo, que é da Patrulha Escolar aqui de Cascavel, está com a gente, está com a nossa equipe, ao vivo, ele me acompanha, me ouve nesse momento, está com o meu retorno em um colégio da cidade de Cascavel, até porque a gente percebe que a maior parte das discussões, das briguinhas no colégio, que até então a gente pensava, é briga de adolescente, não, é coisa séria, e que inclusive muitas das vezes, né, Tenente, é provocada pelo bullying, pelo sarrinho, pela brincadeira que não foi engraçada para ambos os lados, né? Boa noite, Tenente. Boa noite a todos. Realmente, Wagner, no nosso trabalho aí, que é principalmente preventivo, nós observamos bastante problemas aí relacionados com bullying, né? Importante ressaltar que a nossa unidade, o Batalhão Escolar, é uma unidade da Polícia Militar que tem o seu foco principal na prevenção, né? Até mesmo porque as políticas nacionais de segurança pública preconizam tanto a prevenção quanto a repressão, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, o bullying é criminalizado, né? É importante ressaltar então que o bullying não é tipificado como crime, porém muitas vezes ele aparece associado
algum outro crime, como os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, agressões físicas, né? Tem o bullying que é em forma de agressão física, né? E acaba muitas vezes resultando em problemas maiores no âmbito escolar. Essa brincadeira, né, tenente? Não é brincadeira, não. É assunto sério. O senhor falou muito bem disso. Às vezes, essa brincadeira ela tem outro cunho de preconceito, de intolerância, na maior parte dos casos, inclusive. E esse trabalho que vem sendo feito na rede escolar, ele é importante também pelos órgãos de segurança, pela educação, o apoio da patrulha escolar, da polícia militar, mas principalmente é importante a participação dos pais, dos responsáveis, né, tenente? Então, a nossa unidade, né, trabalha nas suas duas principais frentes de trabalho, o PROERD e a polícia e a patrulha escolar comunitária. No PROERD trabalhamos com duas lições que acabam abordando esse tema, né, o bullying, de uma forma muito efetiva. Na patrulha escolar comunitária, nós às vezes, quando possível, trabalhamos através de palestras, né? Não somente esse tema, outros vários temas quando solicitados pelas escolas, abordando, né, trazendo a importância aí de que as pessoas, que os jovens aí, saibam as consequências, né? E é importante ressaltar, Wagner, que em qualquer família pode acontecer, né? Uma briga, uma situação de bullying ou outros problemas. A diferença é a maneira com que a família lida com isso, né? Se o filho relata que está sofrendo bullying, a maneira com que a família vai conduzir, né? E a preocupação não somente com o fato do seu filho estar sofrendo, mas também, será que ele não está praticando? Então é importante ter essa empatia, né? Tanto dos jovens, né, das crianças e adolescentes, como dos próprios pais. Os pais têm que ter essa preocupação, né? Até eu ouvi vocês no estúdio falarem, né, que antigamente todo mundo fazia, todo mundo sofria e não tinha consequências, né? Só que temos que lembrar que os tempos mudaram, né? Antigamente acontecia, mas as crianças se socializavam mais, né? Depois que saíam da escola, muitas vezes o tempo que as crianças que elas conviviam na rua de casa, que era comum, né, brincar até certas horas da tarde, era com as mesmas crianças. Então, se sofriam, muitas vezes já resolviam, né? Então, mudou, né? As crianças hoje não têm a mesma liberdade, até por questões de segurança, criminalidade, o trânsito piorou, né? Então sofriam, pode ser que sofriam, mas elas tinham mais, digamos, oportunidade para resolver, né, essas questões, né? Se socializavam mais. Isso é muito importante a gente falar e principalmente falar das sequelas de muitas pessoas que sofreram, que agora a gente percebe isso, né? Tenente, obrigado pela participação. Tenente Paulo conversando com a gente ao vivo, gentilmente, em frente a uma instituição de ensino aqui da cidade de Cascavel. Desde a gente falou bastante sobre crianças, sobre adolescentes, sobre instituição de ensino, sobre a importância dos pais e responsáveis. Mas e quando o bullying acontece com o adulto? No ambiente de trabalho, em uma instituição de ensino superior, por exemplo? Aí o quanto nós adultos muitas vezes precisamos tomar inclusive atitudes, que é o que ele falou. A gente ia lá brigar com um amigo, não gostei que você falou isso. E talvez o não calar-se diante das dores que nos provocam, e não calar-se não significa agredir também, são coisas diferentes, né? Porque muitos são ensinados assim, a coisa do sangue nos olhos e vamos devolver a mesma moeda. Não é com violência que a gente acaba a violência. Não resolve né? nada, Não é assim. Mas realmente o quanto eu posso mostrar para o outro o quanto aquilo não me deixou feliz, o quanto aquilo me chateou, enfim. Porque muitas vezes, é claro que existem situações e situações mais graves, onde existe uma intenção super clara de que eu quero te magoar e eu quero ferrar a sua vida. Mas muitas vezes ainda tem muitos adultos que carregam essa coisa da brincadeira, da tiração de sarro, de vamos fazer isso porque todo mundo faz, né? E como já diziam as mães, você não é todo mundo. Então, assim, sai desse padrão, sai desse ciclo. Mas esse movimento de realmente a gente se posicionar. Olha, eu não gostei da sua atitude. Eu nem sempre o outro é obrigado a saber o que passa por mim. E às vezes quando eu falo uma brincadeira, por mais que isso soa num tom
tom de brincadeira, não de formas, né, tão intensas muitas vezes, mas em grupo de amigos a gente observa muito isso, né? Ou como você falou, na própria profissão, no próprio local de trabalho, os próprios assédios morais que a gente tem. Então, assim, são muitas coisas que hoje eu vejo que nós estamos tendo uma evolução muito grande. Ao mesmo tempo que muitas pessoas falam assim, é uma geração muito mimimi, eu digo que nós estamos num tempo, até que enfim, onde as dores estão sendo faladas. E as dores estão sendo denunciadas. Eu estou conseguindo colocar, olha, nós estamos aqui falando de uma dor que é uma dor geral, que talvez alguns anos atrás não se falava. Ainda bem, porque realmente o mundo evoluiu e a gente precisa olhar para toda essa evolução, né? Então, falar das dores, escrevam as suas dores, comentem as suas dores. E falar não significa agredir. É sim dizer, olha, o que você proporcionou em mim não foi bacana, aquilo foi ruim, foi difícil. Então, e às vezes é necessário tomar atitudes maiores, né, de procurar os seus direitos, procurar aquilo que realmente te cabe no seu local de trabalho, etc. Fazer denúncias necessárias, muitas vezes, né? Então, está tendo aqui um abuso de autoridade, né? E o fato de eu ser um professor, do fato de eu ser um gerente, o fato de eu ser de um dono de uma empresa, não me dar o direito de te destruir como pessoa. Jamais. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu preciso te respeitar. Nós não precisamos gostar de todas as pessoas. E está tudo bem. Mas respeitar as pessoas e as suas diferenças é fundamental para um bom convívio social. Além de combater o bullying, a gente precisa discutir, procurar ajuda também psicológica, fundamental para quem já cometeu bullying alguma vez, precisa procurar essa ajuda para entender como você reage, por que você age dessa forma, que em muitos dos casos pode ser criminosa, inclusive como o tenente falou, e principalmente se você já foi vítima. É muito importante discutir e conversar com quem entende do assunto. Deise, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ótimo fim de semana. E eu gosto muito de lembrar que a gente tem sempre uma dor. Que dor que tem por trás do agressor? Qual é a sua dor? Vamos olhar para ela.